pessoa que tem facilidade de ouvir não? Eu acredito que não. Não é fácil para ninguém ouvir não e continuar tentando. E hoje eu vou trazer aqui 3 dicas para você trabalhar isso. Como é que você vai superar esses nãos que você ouve, principalmente quando você pensa em trabalhar com arquitetura para os Estados Unidos. Porque é claro que dificilmente você vai ouvir sim na primeira oportunidade, sim do primeiro cliente, sim do primeiro parceiro, sim da primeira empresa que você vai tentar trabalhar, que você vai fazer uma entrevista. Tiveram pessoas que conseguiram na primeira entrevista? Tiveram. Mas elas se prepararam, elas ouviram alguns nãos antes, alguns pequenos nãos antes. Eu vou também falar sobre isso aqui com vocês. Por que é importante a gente ouvir não? Porque senão a gente desiste no primeiro obstáculo. E aí, o que acontece com essa pessoa que desiste quando ela tenta um caminho e ela ouve não? E aí ela vai para o outro caminho e vai para o outro. Ela não chega em lugar nenhum. Quando a gente tenta coisas demais, hoje uma pessoa me falou que eu posso trabalhar para a Turquia, amanhã outra pessoa me fala que eu posso trabalhar para os Estados Unidos, depois de amanhã alguém me fala que eu posso trabalhar com a China. Gente, se você tentar um pouquinho de cada um, você não vai para lugar nenhum. Você tem que escolher um caminho e seguir firme e forte nele, ouvindo não, até você conseguir. Porque a diferença entre a pessoa bem-sucedida e a que não é bem-sucedida é simplesmente porque uma não desistiu. É só isso. A bem-sucedida, ela continuou tentando até ela conseguir. E foi exatamente assim comigo, né? Eu continuo ouvindo não. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ouvir críticas, por exemplo. Eu peço críticas e eu aceito as críticas, mas dentro de mim, quando é uma crítica que eu tinha na minha cabeça que era uma coisa boa, mas uma pessoa vai falar, isso não é tão bom, poxa, melhora isso, mesmo que seja uma pessoa, um amigo, o meu marido, uma pessoa querida da minha família, ou alguma pessoa que me queira bem, mesmo assim eu penso assim, ai gente, poxa, mas eu achava que eu já tinha dado o meu melhor, né? Eu achei que eu já estava fazendo de tudo um pouco, já estava me esforçando tanto, só que são duas coisas diferentes, né? O trabalho duro não necessariamente é o melhor trabalho que você pode fazer. Às vezes a gente está perdendo tempo com coisas no trabalho que não dão resultados. Pareto diz isso, né? Que é o 80-20. Você dedicar a maior parte do seu tempo naquilo que vai te trazer resultado. E não necessariamente vai ser um trabalho duro, um operacional. É muito mais um trabalho que seja inteligente. E aí, o que a gente faz quando a gente ouve um não? A sua atitude? Qual a sua primeira atitude? A minha é me fechar. Primeiro eu choro. Mas o que eu faço quando eu ouço um não muito duro? Eu me fecho primeiro, faço as minhas análises críticas a mim mesma, né? Onde eu errei, o que eu posso fazer para melhorar e tudo mais. E depois eu tento consertar. É isso que eu quero falar com você hoje. 3 dicas para você trabalhar quando você ouviu um não. A primeira delas é reframe. Em inglês, né? Seria como em português, o reframe, tipo uma remodelagem, uma readaptação. O reframe é como você tentar ver aquele não com outros olhos. Em vez de você ver aquilo como uma dificuldade, você vê como uma oportunidade. E eu aprendi com algumas pessoas que são muito maiores do que eu, alguns arquitetos de sucesso e outros empresários de sucesso também, o que eles fazem quando eles ouvem não. Por exemplo, tem um programa que eu adoro, que eu aprendo muito com ele, que é o Shark Tank, por exemplo, que é um programa de empreendedores, né? Pessoas que querem crescer, que vão lá, mostram suas propostas. Eu tive uma ideia de fazer um sorvete virado de cabeça para baixo, que em vez de a pessoa lamber, vai pingar na boca, qualquer coisa assim. Tem umas coisas assim, né? Do arco da velha, lá, pessoas muito criativas. E essas pessoas ouvem não. Só que antes delas ouvirem não, às vezes elas ouvem algumas críticas. E já teve casos da pessoa pegar aquelas críticas, melhorar o produto dela e voltar lá e conseguir depois a proposta, um investidor, enfim, uma participação do pessoal do Shark Tank. E eu aprendo muito com eles. Inclusive, uma dessas apresentadoras falou isso, que quando ela ouve não, o que ela faz? Ela se fecha e pensa na solução. E qual que é a diferença de uma pessoa que desiste? Ela culpa o outro, ela procura justificativas, ela fica dando desculpas, ela fala, mas eu já dei o meu melhor, é ele que não viu meu portfólio direito, é ele que não analisou isso, é ele que não... A culpa é sempre do outro. E quando você entende que a responsabilidade sobre absolutamente tudo que acontece na sua vida, a responsabilidade é sua, as consequências também são suas, você assume isso e você conserta. Então, quando você ouve um não, ao invés de desistir, você melhora.
Ao invés de buscar motivação diária, você busca disciplina. Por quê? Porque a motivação, a gente não acorda todo dia super feliz e, oba, eu vou fazer projeto nos Estados Unidos, oba, eu vou malhar todo dia. Oba. A gente não tem a mesma disposição todos os dias. Ainda mais a mulher que sofre com ciclos, né, de hormônios e tudo mais, menstrual. Cara, tem dia que a gente tá super afim com a energia lá no alto. Na outra semana a energia tá lá embaixo. A gente nem se reconhece no espelho. A gente fica inchada, a gente fica mal-humorado, se achando feio, se achando mal, tá tudo ruim, irritado. Cara, parece que o mundo vai acabar. Aquilo dura 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Cara, na outra semana a energia volta de novo. A gente se transforma de novo. Da mesma forma, se você depender da motivação para sustentar os seus objetivos, você não vai a lugar nenhum. Porque na hora que, se você tiver que fazer uma entrevista de TPM, você vai ouvir um não, você vai desistir. O que vai te fazer continuar? A disciplina. Disciplina a gente faz porque precisa. A gente faz todos os dias, com ou sem vontade. Eu faço o almoço para as minhas filhas todos os dias, estando afim ou não. Eu tenho que fazer dever de casa com as minhas filhas e orientar elas todos os dias, queira eu ou não. É a minha obrigação. Só que o grande lance é que você tem que colocar todas as coisas que acontecem na sua vida como disciplina, como coisas obrigatórias, se você tem esse objetivo. Não é tipo, se der eu faço. Não, eu vou fazer porque eu preciso. Eu me coloquei prazos, por exemplo, de todo dia, 1 hora por dia eu vou estudar uma habilidade nova, uma coisa que eu tenho dificuldade, um curso, 1 hora eu vou assistir uma aula, eu vou assistir um podcast que vai me acrescentar vocabulário, vai me acrescentar técnica. Cara, você tem que dedicar aquele tempo e você vai fazer. Tô afim ou não tô afim, eu vou fazer do mesmo jeito. E aí você vai falar para você mesmo, você vai colar post-its na sua casa, na sua agenda, no seu celular, vai escrever de batom no seu espelho do banheiro, você vai escrever, eu posso vencer, eu vou vencer, eu devo vencer. E aí você vai repetir de novo, e de novo, e de novo. Você vai fazer uma entrevista, você vai fazer outra, você vai fazer seu portfólio, você vai refazer, você vai no LinkedIn, editar o seu perfil, e vai de novo, e conversar com as pessoas, e vai de novo. E repetição, 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 até você conseguir. Essa é a grande diferença de quem ouve um não. Porque a pessoa continua tentando. Só que ela continua tentando, não é de qualquer jeito, ela continua tentando e melhorando. A Bianca, por exemplo, quando ela montou o portfólio dela, ela é minha aluna do programa Seja Arquiteto na América. Tem uma live com ela lá no meu Instagram, depois você vai lá assistir. A primeira coisa que ela fez, ela se formou e aí 1 mês depois ela entrou dentro do programa Seja Arquiteto na América. Ela ganhava como estagiária R$800 por mês e ela colocou uma meta. Eu não vou me formar para ganhar um salário mínimo. Eu vou me formar e eu vou trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos. E não deu outra. Ela colocou esse objetivo. Em 1 mês ela já fez, ela entrou no programa Seja Arquiteto na América, ela fez o portfólio dela e ela mandou o portfólio dela lá na comunidade para fazer uma sabatina. É sabatina que fala? Tipo, para todo mundo dar opinião. Cara, todo mundo saiu criticando o portfólio dela de uma forma construtiva. Olha, melhora isso, essa palavra aqui, isso aqui tá aparecendo, isso aqui não sei o que, formata melhor isso, formata aquilo. Porque tem aula específica sobre portfólio americano dentro do programa Seja Arquiteto na América. Só que aí, a partir da aula, ela montou o dela e ela queria uma avaliação desse portfólio. E ela mandou lá na comunidade para os alunos, para os outros arquitetos avaliarem. Cara, a galera foi falando e criticando e criticando. Você acha que ela ficou chateada porque ela ouviu um monte de crítica? Porque eu tenho certeza que ela já fez o portfólio dela achando que já estava melhor. Tipo, quando a gente faz o que a gente acha melhor, não é verdade? E aí, quando ela ouviu aquela enxurrada de crítica, você acha que ela chorou? Cara, ela meteu bronca, ela consertou tudo, mudou tudo, mandou lá de novo, consertou mais um negocinho. Cara, não deu outra. Fez uma entrevista, fez 2 e já foi contratada logo de cara e o portfólio dela foi super elogiado. Ela foi contratada primeiro por uma designer de Atlanta, uma designer de interiores. De Atlanta ou do Arizona? Do Arizona, não é de Atlanta não, de Atlanta é outra, é a Verônica. É do Arizona e a primeira coisa que essa designer falou o seu portfólio está impecável. Impecável. E você acha que foi fácil para Bianca ouvir todas essas críticas, todos esses nãos, passar por essa sabatina? Claro que não foi fácil, gente. Claro que não foi. Só que ela foi lá e fez. Ela consertou, melhorou e aplicou para as vagas e depois ela continuou tentando e ela conseguiu logo no primeiro mês 2 empregos nos Estados Unidos e continua trabalhando até hoje. E saiu de R$800 que ela ganhava para ganhar 15 mil. Ah, Ju, mas ainda é pouco. É pouco para você?
Com quantos anos de formado você acha que você vai ganhar 10 mil reais, 12 mil, 15 mil reais no Brasil? Talvez como empresário, como empreendedor, dono do seu escritório, você tem chance de ganhar mais, sem dúvida. Mas você tem estabilidade financeira? Então coloca na balança para ver o que está valendo a pena para você. Porque muitas vezes ter certo 15, 20, 25 mil reais fixo todo mês, certinho que você já sabe que você vai ganhar, é muito melhor do que você saber que você vai ganhar um mês e no outro você ter que matar outro leão sem ter certeza se vai conseguir ou não. Segunda dica, encontre um mentor. Encontre uma pessoa que vai te orientar, que vai te guiar. Eu faço isso sempre. Eu tenho 2 mentores muito grandes que mudaram a minha vida. Um deles é o Leandro Ladeira. Cara, ele é muito foda do copywriting, ele é um gênio da escrita, da oratória, da publicidade. Então, o cara é muito, muito sagaz, ele é um mentor. E o segundo meu mentor é o Wendel Carvalho, mais voltado para a área de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Todos dois, eu fui uma pessoa muito resistente até contratar uma mentoria, porque eu não sabia muito bem o que eu precisava. Eu sabia que eu precisava. Sabe quando você sabe que você precisa melhorar? Eu precisava melhorar o gerenciamento da minha empresa, gerenciamento de processos, várias coisas, coisas de empresário mesmo, mas eu não sabia muito como ou quem poderia me ensinar aquilo. E aí, quando eu comecei a procurar mais a fundo isso, investigar, eu fui percebendo as minhas dificuldades e encontrei esses 2 pontos que eu precisava melhorar e investi financeiramente nessas 2 mentorias. E não investi pouco, eu investi muito, muito alto. Foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. Eu queria ter descoberto isso antes, porque o que eu aprendi, continuo aprendendo com os 2, com eles e com tantos outros que tem na internet, porque essa mentoria, a do Wendel, ela é presencial, então a gente tem aulas ao vivo, na internet, online, né? E tem alguns encontros presenciais, estive com ele em dezembro, pessoalmente. E vou ter alguns outros encontros agora em 2025. Nós temos aulas específicas para melhorar, para trabalhar várias características, várias coisas da empresa, com metas e tudo mais. E são coisas que eu jamais conseguiria sozinha. São desde questões de modelo de negócios, como sistemas de empresas. Eu sou uma pessoa muito, muito ignorante para contabilidade, imposto. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, um monte de processo. E, cara, essas burocracias são uma coisa que não é definitivamente o meu forte. Mas, ao mesmo tempo, você nunca vai crescer se você não souber minimamente isso. Por mais que eu contrate, por mais que eu tenha um contador, cara, e se o contador me passar a perna? E se o contador me roubar? Ou se o contador não souber fazer o meu imposto de renda corretamente, já que eu recebo, por exemplo, dinheiro dos Estados Unidos? Imagina, se eu tiver problema com o imposto. Cara, não é o que eu quero. Eu quero fazer tudo certinho, desde sempre eu faço tudo muito certinho, declaro os meus impostos. Existem formas e formas de fazer, então eu estou estudando para crescer, para que eu possa crescer estruturada. E não existe nada melhor do que você ter um mentor para te falar exatamente o que é melhor para você. Isso foi uma grande descoberta. Eu agradeço muito ao mundo online por ter permitido alcançar essas pessoas, porque eu moro numa cidade pequena, eu jamais teria acesso ao Leandro Ladeira, que ele mora em Brasília, por exemplo. O Wendel está em São Paulo, eu não moro em São Paulo. Então, imagina, eu nunca poderia ter uma aula presencial com ele se não existisse a possibilidade do online, dele oferecer cursos, enfim. Então, eu só agradeço por isso. Continuo sendo uma pessoa muito, não é devota, assim, mas que eu acredito muito nesse ensino à distância, sabe? Eu acredito que isso é possível. Mas você tem que ter a disciplina de aplicar tudo que você aprende também, que de nada adianta entrar numa mentoria, num curso, numa coisa que é para te trazer conhecimento se você não aplicar. Tanto que existe o programa Seja Arquiteto na América para isso, para te treinar. Mas, Ju, quanto tempo que eu vou conseguir emprego nos Estados Unidos se eu entrar no programa Seja Arquiteto na América hoje? Depende de você. Você vai sentar a bunda na cadeira e aplicar? Eu assisto as aulas de mentoria, eu saio com a cabeça fervendo, eu anoto tudo e eu me dou 24 horas para poder aplicar a primeira ação. E aí eu me dou mais 7 dias de colocar aquilo para rodar, para valer, para fazer acontecer. Você tem que colocar prazos e metas para as coisas acontecerem. Nada vai ser assim, ó. Ah, deixa rolar, um dia eu assisto, outro dia eu não assisto. Se você entrar determinado como a Verônica e a Bianca, por exemplo, você vai conseguir. Tanto que elas conseguiram ter com recorde, 15 dias, 20 dias, um mês. A Verônica, acho que nem um mês. 20 dias ela já tinha conseguido emprego nos Estados Unidos. Tá fazendo projeto até para a Inglaterra agora. Mas elas sentaram e aplicaram. Então, Ju, quanto tempo que eu vou conseguir? Depende de você. Depende de você fazer seu portfólio, seu resumê, aplicar, conseguir vaga, ir atrás das coisas. Por quê? Porque eu ensino todo o caminho. Mas eu não posso fazer por você
que só você pode fazer. Tem coisas que tem que vir de dentro, e uma delas é a força de vontade. Se você quer, tem tudo mastigadinho dentro do programa Seja Arquiteto na MEG. Inclusive, o link está aqui na descrição, tá? E a terceira dica, muito importante, para você transformar os seus objetivos em metas alcançáveis, em coisas alcançáveis, para não ser uma coisa assim, houve um não, e agora o que eu faço? A gente fica meio perdida quando a gente tem um plano e de repente aquele plano dá errado. O que você vai fazer? Redirecionar ele e redividir em pequenas metas diárias para que você tenha pequenas conquistas alcançáveis. Por exemplo, nada na vida é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona, é um ultra Ironman, não sei nem se isso existe, mas tipo, é uma corrida muito de longa distância. Se você olha lá na frente, você fala, nossa, mas eu tenho que correr 100 quilômetros, parece muita coisa, parece muito difícil, parece muito, nossa, é muito cansativo. Eu já cansei só de pensar, 100 quilômetros, correr isso tudo. Mas e se eu te falar que você pode correr só 100 metros por dia? Só 1 quilômetro por dia, não precisa correr 100. Corre 1 quilômetro, quanto que você aguenta? Você aguenta 5 por dia? Corre 5. Subdivide a sua meta em prazos, em coisas alcançáveis. Se você faz, por exemplo, uma lista gigante de coisas que você tem para fazer em um dia, você chega no final do dia, você tem a sensação de que você não deu conta, é muito ruim. Você tem que ter ideia do tempo que você leva para fazer as coisas. E como é que eu faço isso? Eu divido em blocos. Então, eu tenho bloco, por exemplo, para gravar vídeo, igual eu estou aqui agora. Então, eu separo parte do meu dia para gravar vídeo, e aí eu dedico aquele tempo para isso. Eu tenho parte do meu dia para responder redes sociais, dentro daquele tempo. Deu o tempo, acabou, não respondo mais ali. Eu tenho que parar porque eu tenho que seguir para a próxima tarefa. Por quê? Porque senão também engole o seu tempo. Se você não determina prazos, você se perde naquela função. Vamos supor, eu quando começo a desenhar no AutoCAD ou no Revit, se eu começo a desenhar, fazer o projeto, eu me perco no tempo, porque eu entro ali no mundo e vou pesquisando, quando eu vejo passou o dia inteiro. Então, o que eu faço? Eu determino prazos. Eu tenho 2 horas para fazer o conceito de um projeto. Cara, naquele tempo eu não faço mais nada a não ser aquilo. Foco total no desenvolvimento daquele projeto. Pode tocar telefone, pode chamar, pode acontecer o que for, né? O meu operacional, o pessoal da empresa, eu não respondo, eu não atendo, ou no máximo eu falo, daqui a pouco eu respondo e tal. Eu não paro de fazer aquilo que eu me proponho. E aí eu tenho intervalos de tempo, e aí nos intervalos de tempo, sim, eu posso atender uma ligação. Claro que se for urgente, você larga tudo e faz. Só que tem um detalhe. A urgência das outras pessoas, elas não podem passar para você. Senão a gente fica constantemente apagando incêndio. A gente fica constantemente resolvendo o problema dos outros. Porque o que é urgente para o outro, não é para você. Só que as pessoas passam a urgência delas pra gente. Então, elas já ligam, falam, eu preciso resolver isso agora. Ok, eu sei que é importante para você, eu sei que é urgente. Mas dentro da minha programação, eu só consigo resolver isso tal hora. Tudo bem para você? Ou 1 hora depois, 1 hora mais tarde, ou no dia seguinte, na manhã seguinte. Por quê? Porque você tem que entender que o seu não, o seu limite, o respeitar o seu tempo, quem passa para o outro é você. O outro nunca vai saber qual é o seu limite, se você não disser que você não pode resolver aquilo agora. E se você resolver sempre na hora que a pessoa pede a urgência dela, o que ela vai esperar de você? Que você esteja sempre de prontidão. Ela vai ficar puta com você quando você não resolver. Ao passo que, se você coloca limites e fala, não, eu tenho hora para resolver as minhas coisas. Eu tenho agenda, eu tenho horário, eu tenho que cumprir determinadas coisas. Podemos marcar para amanhã, tal hora. Eu já estou remanejando a minha agenda para você, mas eu só posso resolver amanhã às 9 horas da manhã. E acabou. O seu não passa a valer muito mais do que se você disser sempre sim. Sim, 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 sim. Você vai aceitando a demanda dos outros e o seu dia vai se atropelando e você não faz as suas coisas porque você está só resolvendo o problema dos outros. Então, aprenda a dizer não para os outros para não atrapalhar a sua rotina. Isso é muito importante, principalmente para quem é profissional liberal, para quem tem a própria empresa, para quem é autônomo, para quem capta seus próprios clientes, né, para empresários de forma geral. Quem é CLT, ainda assim, eu falava para o meu chefe. Quando ele me dava uma tarefa, por exemplo, tinha as coordenadoras de projeto lá do Office, nos Estados Unidos. E aí acontecia algum imprevisto na obra. Tem coisas que, ok, larga tudo e faz. Só que aí o que eu fazia? Eu falava assim, fulana, outra pessoa, né, o meu chefe, o dono da empresa, me pediu para fazer isso daqui, e eu preciso de 2 horas para resolver isso. Você quer que eu largo isso para resolver aquilo?
Ou seja, comunicação, né? Por quê? Porque depois eu vou ser cobrada por aquilo que eu deixei de fazer. Então, eu estou deixando de fazer isso aqui. Ainda falta 1 hora de trabalho. Eu posso resolver isso para você agora, mas eu vou deixar de fazer isso, ok? Senão, no final do dia, ela vai esperar que você entregue tudo. Ela nem vai lembrar que você deixou de fazer aquilo porque ela te pediu outra coisa atropelada no meio da obra do imprevisto. Só refaz a paginação aí de piso para mim, porque a peça veio faltando ou veio não sei o que, em vez de ser reto, vai ser diagonal. Qualquer coisa assim. Acabou com o seu dia. Por quê? Porque você estava desenvolvendo um raciocínio, você estava seguindo ali a sua linha de produção, seu desenvolvimento de projeto, do nada você foi interrompido para resolver o problema, a urgência de uma outra pessoa. Avisa, comunique que você está dentro de uma produção. Posso resolver isso para você amanhã de manhã? Sempre fale isso. E não permita que as outras pessoas empurrem a urgência delas para você. E divida o seu tempo em blocos, em metas menores, metas alcançáveis para que você tenha pequenas vitórias diárias. Isso é muito importante para a gente sentir que a gente está crescendo, para a gente sentir que a gente está evoluindo e ir chegando no nosso objetivo, rumo ao nosso objetivo, que é o quê? Fazer projeto nos Estados Unidos, ganhar em dólar, triplicar o nosso faturamento, ter clientes americanos, ter estabilidade financeira, ter previsibilidade. Gente, coisa que eu nunca tive no Brasil, previsibilidade de faturamento. Eu sei pelo menos assim, o mínimo que eu vou ganhar no mês que vem. Eu já tenho previsão do que vai entrar no mês que vem e no outro. É claro que 100% de certeza a gente nunca tem, mas eu tenho uma previsibilidade de coisas que já estão em andamento. Por quê? Porque eu estou sempre construindo, mas é o que os Estados Unidos me permitiu? Estabilidade. E não viver assim, ó, igual eu vivia no Brasil. Um dia tem, outro dia não tem, um dia tem. Um mês a gente vive sempre matando o leão. É uma loucura, que loucura que é no Brasil. A estabilidade é zero. E fora que uma outra coisa, gente, só assim, fazendo um adendo aqui, uma coisa que eu odiava no Brasil e que ia minando a minha autoestima e a minha confiança, era a sensação de ser descartável. Gente, olha, era muito ruim, muito ruim. Eu me sentia assim, tipo, qualquer um pode me substituir, como se eu fosse um lixo. Se eu pedisse aumento, então, tipo assim, tem quem queira. Não quer, não? Tem quem queira. Tem uma fila. Gente, é muito ruim se sentir assim. Você tem vontade de crescer dentro da empresa que você está trabalhando? Você tem? Fala a verdade para mim. Eu não tinha essa coisa, essa vontade. Por quê? Porque eu sabia que eu poderia ser substituída por qualquer um, né? Porque o meu chefe falava isso para mim. Eu ouvia isso. Então, cara, nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, até uma pessoa me perguntou, só pra gente fechar, gente, eu amo ficar batendo papo, se deixar aqui vai emendando as coisas. Só uma última história que eu lembrei agora, que uma pessoa escreveu na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram, falando assim, Ju, é verdade que nos Estados Unidos as empresas demitem sem cerimônia? Aí eu pensei, eu falei, gente, mas desde quando no Brasil alguém demite com cerimônia? Né? Se vier a menor crise, você é o primeiro a ser mandado embora sem cerimônia, sem te explicar nada, sem nada. Só que a diferença dos Estados Unidos, eles vão te mandar embora, se precisar, mas você tem que fazer muita merda para ser mandado embora. Tipo, você tem que pisar muito na bola para ser mandado embora. Porque lá nós não somos descartáveis como nós somos no Brasil. Essa sensação eu não tinha. Eu trabalhei 3 anos para uma empresa, eu não sentia que eu era descartável. Nunca me senti assim. No Brasil eu me sentia totalmente substituível. Você não quer, tem quem queira. E nos Estados Unidos, é muito mais fácil você pedir demissão do que você ser mandado embora. Não tem rotatividade e essa loucura que tem no Brasil, que a pessoa fica 1 mês, 1 ano e já troca de emprego e vai trocando. Não, as pessoas constroem carreira dentro das empresas. As pessoas só saem da empresa se ela realmente quiser. Então, do contrário, são coisas que eu nunca tive no Brasil. Enfim, se você quiser trabalhar com arquitetura e design de interiores para os Estados Unidos, você já sabe o caminho, né? Programa Seja Arquiteto na América é o meu treinamento. Se você quiser saber mais, clique aqui no link que está na descrição, entra no site. Se quiser tirar dúvidas, chama lá no Tirar Dúvidas do WhatsApp, lá no site, que a Larissa, minha gerente comercial, vai conversar com você. Eu também estou no Instagram sempre. Comenta aqui, ó. Manda sua dúvida aqui que eu também te respondo. Sou eu mesmo, tá? Que respondo. Eu também respondo lá no meu Instagram. Não tem ninguém para mexer no meu Instagram. Sou eu que faço tudo, tá bom, gente? Só a Larissa que me ajuda lá no WhatsApp. Então, beijo grande. E se você quiser crescer, ganhar em dólar, enfim, triplicar o faturamento, todas essas coisas boas que você vê por aqui, você vai ser muito bem-vindo dentro do programa Seja Arquiteto na América. Até mais!